Yom Yom do dia 12 de Adar 2, se referindo àquilo que consta na Torá, nas parshiot, nas porções do livro Vaikra, Levítico, que são lidas em torno dessa semana e que elas trazem leis referentes aos korbanot, as oferendas e sacrifícios que eram trazidas no templo, originalmente no santuário, no deserto, no tabernáculo, e depois no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém. Então, extraindo de um mamar, de um discurso racídico do Rebbe anterior, selecionou o nosso Rebbe para essa data o seguinte dito: no início da sessão da Torá, que se refere aos sacrifícios, consta o versículo que fala um homem que quiser fazer uma oferenda de vocês a Deus. Essa frase, mesmo em hebraico, no original, está formulada de uma forma um pouco estranha ou até enigmática, conforme ele prossegue nos observando que, pela lógica, a ordem das palavras deveria ser um homem de vocês, um homem entre vocês que queira fazer uma oferenda a Deus, mas não conforme está escrito, um homem que quiser fazer uma oferenda de vocês a Deus. Por que essa ordem? Então, explica o Alter Rebbe, assim explica o Rav Shneur Zalman na sua obra Likutei Torah. Isso é trazido em diversas explanações racídicas, que na realidade o versículo tem uma mensagem mais profunda para todos nós, e por isso ele está formulado dessa maneira. Um homem que quiser fazer uma oferenda. Quando um homem, uma pessoa quiser fazer uma oferenda para Deus. E ele também observa que, segundo o significado mais profundo e místico, o verbo lehakriv significa não só ofertar, mas também vem do verbo leitkarev, lekarev, se aproximar. Em outras palavras, essa é a fórmula e a receita para um homem, para uma pessoa que quer se aproximar de Deus, para uma pessoa que quer se aproximar de Deus e conectar-se com Ele. Então é preciso que de vocês venha a oferenda. Ou seja, que o que deve ser trazido como oferenda não é apenas um animal externo, um presente, uma dádiva, mas mais do que tudo, quando a pessoa quer se aproximar a Deus, o que ele deve sacrificar é algo de si próprio, do seu ego, das suas paixões, dos seus desejos, dos seus interesses. Adam ki akriv, o homem ou a pessoa que quer se aproximar, e akriv da palavra lekarev, de Deus. Então, mikem korban lashem, a oferenda deve vir de si mesmo, de dentro de si próprio, acima de tudo. É preciso trazer a si próprio como oferenda, é preciso sacrificar seu próprio animal, mais do que trazer o animal que era ofertado no templo, porque tudo isso tinha um significado, mas esse significado, que muitas vezes envolvia simbolismos, etc., ele tinha como objetivo despertar a própria pessoa, conscientizar a própria pessoa. Então, em outras palavras, ele está nos trazendo aqui que não bastava trazer o animal, o cordeiro, ou a pomba, a rolinha que era ofertada, mas acima de tudo a pessoa tem que trazer algo, tem que sacrificar, ofertar algo do lado animal presente dentro dela. Aquele lado negativo, egocêntrico, que se encontra dentro de si mesmo, a sua inclinação ao mal, em hebraico chamada de Yetzer Hara, que é denominada nos livros místicos de alma animal, Nefesh Abahamit, a alma animal, ou seja, aqui ele nos esclarece que o objetivo maior das oferendas, dos sacrifícios, não consistia apenas em ofertar, em trazer o animal para o altar do templo, mas acima de tudo isso vinha despertar a pessoa a sacrificar o lado animal que existe dentro de si própria, o seu Yetzer Hara, sua inclinação negativa, trazer algo da sua alma animal, ofertar e sacrificar isso a Deus, dar de si mesmo. Por isso o versículo é formulado dessa forma, dessa maneira. Um homem, uma pessoa
que quiser fazer uma oferenda, e fazer oferenda não é apenas ofertar, dar algo, mas como nós falamos, que quer se aproximar a Deus, de vocês deve vir isso a Deus. Ou seja, que a oferenda ou esse gesto de aproximação deve partir de dentro da própria pessoa. O que a pessoa deve ofertar é algo de si mesma, uma parte de si própria, como nós falamos, estar disposta a sacrificar suas vontades, paixões, etc. E esse é um comentário, uma interpretação clássica, hassídica, trazida nos escritos do Alter Rebbe, já do Rav Shneur Zalman, sobre esse versículo que abre os comandos divinos referentes ao conceito de oferendas e sacrifícios a serem trazidos no templo. Em outras palavras, ele nos enfatiza desde o início que aqui não se trata apenas de mitzvot ritualísticas que eram executadas apenas e tão somente trazendo o animal daquela forma ou da outra maneira no templo, em tais circunstâncias, mas acima de tudo o que envolve esse ritual é o que está por trás dele, ou no fundo dele, que o principal é a aproximação da própria pessoa. E o sacrifício de algo que vem dentro dela mesma. Saber sacrificar ou algo do seu ego, das suas paixões, desejos, como dissemos, e esse é o objetivo das oferendas. Eu acho que é interessante se alongar um pouco mais a respeito disso, porque isso nos esclarece algumas coisas importantes. O livro Levítico, um dos 5 livros da Torá, do Pentateuco, ele trata quase que na sua íntegra sobre leis referentes a oferendas e sacrifícios. Elas não são vigentes hoje em dia, por enquanto, porque elas só podem ser aplicadas no Beit HaMikdash, no local do templo sagrado, quando ele se encontra, e essas oferendas não podem ser trazidas fora do templo. E nós temos, não dezenas, mas talvez centenas de mitzvot da Torá, das 613 mitzvot, que estão relacionadas com o conceito de korbanot, de sacrifícios e oferendas, que tecnicamente não se aplicam hoje em dia, pelo menos por enquanto, não são vigentes. Então, alguns poderiam se perguntar, puxa, tantas leis, tantas mitzvot ligadas a oferendas, sacrifícios, como elas são relevantes para nós na atualidade? O que elas vêm, como elas nos dizem respeito, o que elas vêm nos transmitir, qual a sua mensagem? Então aqui é muito importante salientar aquilo que a gente encontra detalhadamente nas obras hassídicas, quando elas nos explicam que todo o conceito do Beit HaMikdash, do templo sagrado, como também das oferendas ou dos sacrifícios, tem o seu lado espiritual. E o lado espiritual está presente mesmo nos dias de hoje. As mensagens desses versículos, as instruções dessas mitzvot, no seu lado místico, no seu lado de serviço a Deus individual de cada um de nós, e isso é o objetivo principal delas. Então isso pode ser implementado mesmo na atualidade. Então eu vou tentar fazer uma leitura dinâmica com uma tradução simultânea, enquanto vou lendo no pensamento, de uma página desse Maamar do Rebbe anterior, de onde foi extraída essa passagem. Essa passagem que nós mencionamos, como foi dito, ela se encontra já nas obras do Rav Shneur Zalman, do primeiro Rebbe de Chabad. Mas nesse Maamar, o assunto geral das oferendas e a sua aplicação a nível pessoal, individual, espiritual, para cada um de nós, é bem elaborado pelo Rebbe anterior. Então acho que vale a pena se aprofundar nisso. Então o Rebbe anterior, naquele Maamar, no Maamar que ele pronunciou, editou no ano de 1941, ele diz o seguinte: todos os serviços e rituais que aconteciam no Beit HaMikdash, no templo sagrado, eles existem também em termos individuais, particulares para cada um de nós, no seu serviço espiritual, no seu serviço e trabalho de autoaprimoramento, de aprimoramento do caráter, do seu serviço espiritual para com Deus. Ou seja, como a pessoa deve trabalhar sobre os poderes da sua alma, sobre suas virtudes, sobre suas características. Então, assim, na realidade, ele nos diz, na realidade, esse era o intuito e essa era a finalidade do serviço e dos rituais que aconteciam no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Eles vinham motivar, despertar a pessoa para o serviço a Deus.
Então hoje a gente tem que se dizer, na ausência do Beit HaMikdash físico, nós temos que nos despertar pelo lado espiritual dessas instruções, dessas mensagens. Porque ele nos diz, assim fala o Rebbe anterior, na realidade o Beit HaMikdash e o Yehudi são uma coisa só. Por isso, quando Deus ordenou através de Moshe Rabbeinu, que ele diga para os judeus que construam um templo, uma casa sagrada, um santuário. Então, de que forma a Torá expressa esse comando? Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Façam para mim um santuário e eu habitarei dentro deles, no plural. Conforme observam os livros clássicos, ele não fala, Deus aqui não fala, façam para mim um santuário, e ele promete que irá manifestar, revelar a Shekhinah, sua presença dentro dele, do santuário físico apenas, mas sim, como foi dito aqui no plural, habitarei dentro deles. Deles significa dentro de todos e dentro de cada Yehudi, de todo Yehudi que fizer para mim, da sua própria vida, da sua própria existência, fazer um santuário, eu habitarei dentro deles, dentro de cada uma das pessoas que fizer isso. Não? E esse é o significado, como nós nos dizendo, que cada um de nós tem não só a possibilidade, mas tem também a missão de construir, por assim dizer, um santuário dentro de si mesmo, não? Dentro de si próprio, na sua vivência espiritual. Por isso ele nos diz que cada Yehudi, cada pessoa é um Beit HaMikdash, se constitui num templo, numa habitação, numa moradia sagrada para Deus. Cada pessoa tem que fazer da sua vida, cada Yehudi tem que fazer da sua vida e da sua existência um santuário para Deus. E por isso também todos os serviços e todos os rituais que aconteciam no Beit HaMikdash, no templo sagrado, existem também, particularmente de uma forma individual, na pessoa de cada um de nós. E aqui ele nos especifica e nos ilustra no que consistia o serviço ou ritual dos sacrifícios ou das oferendas. Então, se fala que haviam aquelas oferendas que eram trazidas, por exemplo, para expiação de pecados, buscando o perdão. Lá, que a pessoa não se enganasse, que a pessoa não se engane, não se equivoque, que ela não pense que mesmo na época do Beit HaMikdash bastava trazer um animal e com isso o pecado estava apagado. Não. Na realidade, o principal dentro desse processo de trazer a oferenda para o templo, a oferenda de expiação, consistia na pessoa se despertar para tshuvá, para um arrependimento sincero, para penitenciar-se, para fazer uma confissão do seu pecado, admitindo e pedir um perdão sincero para Deus. Não? Então, na realidade, não é que a pessoa obtinha a expiação simplesmente trazendo o animal. Não. Ele tinha que se despertar num processo de tshuvá. Isso envolvia a confissão que ele fazia ao trazer a oferenda, não é? Conforme prescreve a Torá, porque a pessoa deveria, inclusive, pensar que essa oferenda vai ser abatida, aquele animal ia ser abatido ritualisticamente, etc. E os nossos livros dizem que a pessoa deveria observar, olhar esse processo como pensando, imaginando que talvez o que está acontecendo com o pobre animal talvez deveria estar acontecendo com a própria pessoa. E isso acontecia para a pessoa se sensibilizar e se motivar para fazer uma tshuvá, etc. Não é? Sabendo que talvez seus atos possam estar comprometendo a sua própria vida, apenas que Deus, na sua bondade, nos dá a chance e a oportunidade de fazer tshuvá, e isso nós manifestamos através da oferenda que era trazida do korban, de capará, de expiação, pela pessoa, quando a pessoa observa a oferenda, o abate dela, e se sensibiliza, se conscientiza, e procura despertar um sentimento de remorso e arrependimento. Mas aqui todo esse processo é para conduzir a pessoa para uma compreensão, entendimento da bondade divina, que está lhe dando uma chance, está lhe perdoando, etc. Isso era sobre as oferendas de expiação, mas na realidade todas as oferendas estavam intimamente ligadas com o sentimento da pessoa. Elas tinham como objetivo
mexer com sentimentos, emoções, elevando a pessoa. Não era simplesmente, não era um grande açougue onde se traziam lá animais que eram abatidos de forma alguma. E isso, assim, elabora o Rebbe anterior no seu discurso racídico, e aí ele traz a passagem do Hayom Yom, por isso no início da porção que fala sobre as oferendas na Torá. Então se deixa enfatizado esse conceito que uma pessoa que traz uma oferenda, o que ele tem que ofertar, oferecer, é algo de si mesmo, acima de tudo, não é o animal, não é? Mas sim, ele tem que dar de si próprio, ele tem que investir de si mesmo. Se ele quer se aproximar de Deus, se reconectar através dessa oferenda, então ele tem que trazer e dar algo de si mesmo. Essa é a aproximação, nisso consiste a verdadeira oferenda. E por isso, inclusive, a frase é composta na Torá da maneira que ela foi composta, que foi elaborada. Isso, aí vem a explicação que nós vimos no Hayom Yom, e lá naquele trecho do Mamar, do discurso Hassídico Rebbe anterior, conclui dizendo que o Yetzer Tov, a inclinação para o bem, é chamada de alma divina, porque é aquela inclinação que quer que a pessoa estude Torá, reze com afinco, cumpra as mitzvot, faça boas ações, ajude o próximo, etc. E, em geral, a alma divina ela está voltada para os assuntos espirituais, os assuntos idealísticos, enfim. Por isso, o Yetzer Tov, a inclinação para o bem, é chamada de alma divina. Por quê? Porque ela quer levar a pessoa para o plano divino. Já o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, é aquela que quer levar a pessoa apenas a saciar suas vontades, desejos, paixões, coisas terrestres, materialistas, etc. Por isso, a inclinação para o mal é chamada de alma animal. Seja aquela alma, aquela parte da pessoa que quer atraí-la e levá-la apenas para os assuntos físicos, corpóreos, materiais, como um animal que desconhece a existência de conceitos espirituais, etc., mas apenas está preocupado ou em sobreviver, ou em comer, em beber, saciar seus desejos. Por isso ele nos diz, essa é a intenção do versículo da Torá, quando diz uma pessoa que quer trazer uma oferenda, que quer se aproximar a Deus, Miken Korban Lashem, ele tem que trazer de si mesmo, de si próprio, tem que sacrificar o lado animal que existe dentro de si mesmo, seu Yetzer Hara, sua inclinação do mal, e dessa forma ela vai estar se aproximando e se conectando com Deus.